estudando em Êxodo, eu pude aprender que Araão, ele construiu um bezerro de ouro e ele ordenou que todo o povo adorasse aquele bezerro. E aquele povo, então, fez uma festa e eles estavam todos em volta daquele bezerro e estavam adorando como se aquele bezerro fosse um deus. E o Senhor se assustou com aquilo. Chamou Moisés e pediu, então, que Moisés descesse até eles, né, e alertasse que tudo aquilo cessasse, que aquela festa deveria cessar e que eles deveriam adorar a Jesus Cristo. E Moisés, ele cumpriu as ordens do Senhor. E ele foi e alertou aquele povo. E ele quebrou aquela estátua, né? Conta nas Escrituras, quebrou por 2 vezes e as pessoas, então, resolveram obedecer. Alguns, né? E em Êxodo 32, 29, diz assim: porquanto Moisés tinha dito, consagrai-vos hoje ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isso para que ele vos dê hoje uma bênção. Então, irmãos, eu estava pensando na relação dessa escritura, né, que isso acontece muito com nós. Muitas vezes a gente está distraído às armadilhas do inimigo. E aí a gente acaba sem espírito e acaba fazendo coisas que não são do agrado do Senhor, né? Não só adorar outros deuses, mas outro tipo de pecado. E aí ele fala, né, que o Senhor usou Moisés. E eu penso que o Senhor usa os nossos líderes, né? Ele usa as irmãs que nos ministram. Ele usa os nossos apóstolos e o nosso profeta quando a gente assiste a conferência. E nós somos alertados a todo momento. O povo da igreja é assim. Se a gente abrir as escrituras, vai ter uma mensagem na Liarrona que vai nos ajudar. Vai ter uma escritura da semana do seminário que vai nos ajudar. Vai ter a leitura do Vem e Segue-me que vai servir para nós. Se nós pensarmos nisso, né? Então, assim foi naquela época, e isso se repete hoje em dia. Foi há muitos e muitos milhões de anos atrás, né? E se a gente parar para pensar, quando nós estamos distraídos, ficamos à mercê do inimigo. Isso é uma prova real, né? Precisamos ter um foco. E o presidente, o nosso profeta falou no discurso na última conferência, ele falou muito pouco, né? Mas o que ele falou foi maravilhoso. E ele falou assim uma frase, ó: irmãos e irmãs, agora é o momento para vocês e para mim de nos prepararmos para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento de transformarmos o nosso discipulado em nossa mais alta prioridade. Irmãos, que bênção poder servir. Que bênção poder santificar e consagrar todas as coisas ao Senhor. Quando eu li essa frase no discurso dele, que ele fala, este é o momento para vocês e para mim. E eu pensei, como para ele, né? Profeta, uma pessoa perfeita. Né? E ele se colocando tão perto de nós, dizendo que é um momento para ele também. Então, que humildade, né? Que santo tudo isso que ele falou. E eu me senti muito feliz de saber essas coisas e muito grata por ser alertada pelo meu profeta. Porque realmente nós servimos, irmão. Servimos muito na igreja, temos muita oportunidade. Mas ainda assim é pouco. Se nós pararmos para pensar, é pouco. E eu fui tocada por um discurso de uma irmã que ela dizia assim, ó, que quando ela pensa em tudo que Jesus Cristo serviu e fez por ela, ela sentia vergonha do quanto ela não fazia. Então, às vezes, a gente pensa, eu não vou pedir ajuda para a irmã de novo, né? Sempre é ela, mas ainda é pouco. Eu hoje não vou, né, fazer o chá lá para as irmãs, porque sempre é eu, mas ainda é pouco. Então, quando nós pensamos em ministrar, em cuidar dos nossos irmãos, ainda é pouco. Precisamos servir a Cristo. Né? E ele fala sobre a consagração. Ele segue no relato falando que consagrar os nossos bens, os nossos talentos, consagrar o nosso tempo, isso é santo. E isso é bênção. Não é de graça que a gente vai fazer.
Nós não vamos ser remunerados, mas nós vamos receber as bênçãos pelo nosso sacrifício. E eu sou muito feliz de saber essas coisas. Eu escutei há um tempo atrás uma pessoa que me disse, cuida da tua vida. Tu abre o olho, porque tu está sempre pensando na igreja. E eu, na hora, eu fiquei meio brava, assim, né? Depois eu fiquei refletindo e falei, né? Aonde será que essa pessoa quis chegar com essa fala? E eu deitei minha cabeça tranquila no travesseiro. Eu fiz a minha oração e eu tive um consolo no meu coração, que eu sabia que eu estava fazendo aquilo que precisava ser feito, que era meu papel fazer aquilo, que eu não podia passar para ninguém aquilo. Aquela designação era para mim fazer. Então, eu fiquei tranquila com Deus, porque eu sabia que eu estava fazendo a minha parte. Muito pouco, mas ainda estava fazendo alguma coisa. E esse ano, quando eu estava na Semana Farroupilha na escola, eu tenho 2 turmas, né? E a minha turma da manhã são crianças bem pequenas. E a gente todo dia tinha que cantar o hino do Rio Grande do Sul com os grandes. E eu ficava pensando, pobrezinhos, né? Que sentido tem isso na vida deles? Eu, por mim, queria ficar na minha sala de aula e deixar os grandes participarem. Mas não, né? A escola pediu que todos participassem de cantar o hino. E eu ficava encantada. Porque quando chegava no refrão do hino do Rio Grande do Sul, eles não sabem ler. Eles cantavam bem alto. Eles cantavam felizes. Eles estavam alegres de estar participando. Eu não sei identificar se é porque eles estavam se achando grande ou se é porque eles tinham alegria mesmo de escutar o nosso hino do Rio Grande do Sul. E tem umas palavras no hino que tocam muito o meu coração. E ele diz assim, mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Mostremos valor constância nessa ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E aí vem o refrão, né? Então, quando eu penso que nós devemos ser um povo justo, nós devemos ser limpos, porque não basta tudo que nós fizemos, nós precisamos fazer mais, né? E quando ele fala que nessa ímpia e injusta guerra, nós vivemos numa ímpia e injusta guerra. Nós vivemos numa luta contra o inimigo, contra as armadilhas de Satanás. E isso é real. E está, infelizmente, né? Está em todos nós fazer essa escolha, né? De vencer ele. Então, como fala lá no início da história, que Moisés, ele alertou o povo e o povo decidiu obedecer, assim é conosco, né? Nós somos alertados pelos nossos líderes, pelo nosso profeta, nós somos alertados na conferência geral e nós só precisamos escolher, né, se a gente quer obedecer ou não. Então, ser livre, ser forte, né, não nos torna pessoas protegidas, nos torna pessoas, né, dignas de receber as bênçãos. E nós precisamos da proteção divina para sermos consagrados, para sermos um povo livre para adorar e um povo livre para ter as nossas boas consequências para desfrutar. E eu deixo essa mensagem, o meu testemunho, da alegria de viver o Evangelho. Não somos perfeitos, ninguém é. Né? Estamos longe disso ainda, por isso estamos aqui na Terra para se aperfeiçoar. Mas sou feliz por saber dessas coisas e desejar estar no caminho do Senhor. Né? Não sei como seria a minha vida sem o Evangelho de Cristo. Se com ele já é difícil, né? Que dirá sem. Então eu sou muito grata por um dia ter aceitado o Evangelho. E fazem muitos anos. E ainda assim tenho muito que aprender. Mas ainda assim eu tenho um coração cheio de gratidão. Por saber que existe um Deus que me ama, me cuida e que está disposto a me abençoar e me proteger. E eu deixo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.